Bom dia a todos, aqui é Paulo Vale do blog Dicas Gráficas do Cardquali. Nós continuamos nossa aula de CorelDRAW, aula 4, ferramentas forma, pincel borrar, pincel áspero e transformação livre. Vamos inicialmente para o Corel, rapidamente. Terei que dar essa aula bastante rápido, porque essa é uma ferramenta bastante complexa. Vamos criar duas figuras. Teste. E uma reta. Começar a aula pela ferramenta forma. A ferramenta forma permite que você, assim que você ativa e está com o objeto selecionado, que se altere os nós dos objetos. Você pode movimentar os nós à vontade. Você pode clicar em qualquer ponto da curva e criar um nó, aqui adicionar nós. Você pode retirar o nó. Retirei todo o nó, tá? Vou criar mais alguns nós novamente. Você ainda permite que cada nó desses pode ser movimentado à vontade, tá? Você pode pegar os nós, dois nós qualquer, marquei dois nós, você pode juntar, unir os nós. Você pode separar os nós, separando os nós, unindo os nós. Você pode converter qualquer reta para uma curva. Aí você tem essas guias que você pode movimentar à vontade. Quando você tem uma curva, você ainda fica com a opção do modo cúspide, modo suavizar nó. Vamos suavizar esse nó aqui, ou suavizar ele. Você vê que a figura aqui, vamos botar duas curvas. Vou botar isso aqui para a curva também. Você suaviza o nó e movimenta junto. Quando você clica nela e transforma numa cúspide, você pode trabalhar os dois lados à vontade. Então aqui eu tenho um cúspide. Se eu venho aqui suavizar, deixa ser cúspide e passa a ser sempre junto, que é suave, tá? Ele ainda tem simetria, tornar esse nó totalmente simétrico. Vamos simetria, ele vai puxar um pouquinho a figura de maneira a deixar ela sempre simétrica. Tudo que eu faço de um lado ele faz do outro, tá? As outras ferramentas, reduzir nós. Se está uma figura muito complexa, você pode reduzir esses nós. Você pode ainda escalar, alongar, fazer várias coisas. Eu vou deixar vocês experimentarem o resto dessas ferramentas. Vamos passar para a próxima ferramenta. Pincel borrar. O pincel borrar, você altera a forma do pincel. Vamos botar aqui um pincel de 20 milímetros, tá? Com ângulo 90, quando tem o ângulo 90 fica bem redondo. E essa figura permite que você altere qualquer ponto da curva. Você cria nós, ou para dentro ou para fora. Onde tiver menor, ele vai respeitar. Está menor para fora, ele vai criar para fora. Está menor para dentro, ele vai criar para dentro. Essa é a função da figura. Esses controles são a respeito do tamanho do pincel, 20. Vamos botar aqui, ó, 60, você vai ver que ela vai ficar bem maior, tá? O tamanho da linha que você está criando. Aqui o ângulo, quanto menor, ele vai de 15 a 90. 15 ele faz um ângulo bem pontudinho, permite você fazer pequenas inserções. E esse aqui é o ângulo. Eu estou com 299, que deixa o ângulo inclinado. Vou pular aqui para 90, você vai perceber que ele vai ficar virado reto. 180. Ele vai criar essa figura assim. Ok? Terminamos de falar sobre essa figura, a ferramenta pincel borrar. Vamos para a próxima figura, que é o pincel áspero. O pincel áspero permite que você altere as figuras. Vamos ampliar para você ver o que foi feito. Você pode deixar áspera a borda. Vamos de novo para ele, pincel áspero. Perceba bem,
Pode fazer figuras bem complexas com ele, como se fosse um fractal. Tá? Você ainda tem a figura transformação livre. A figura transformação livre, vou criar aqui, vou usar essa figura aqui para facilitar. Tá? Transformação livre permite que você gire a figura num ponto específico. Na aula anterior você girou sempre em relação ao centro, aqui você vai girar a figura nesse ponto. Estou girando ele, na verdade estou inclinando ele neste ponto aqui. Inclinei ele, vou girar agora. Girar ele nesse ponto. Vou desmarcar aqui que ele está fazendo a cópia. Vou girar ele nesse ponto aqui. Giro. Posso espelhar ele. Estou espelhando ele nesse ponto. Posso dimensionar a figura em relação a esse ponto que eu cliquei. Eu posso dar um scroll sempre em relação. Vou pegar outra figura. Essa figura. Fazer o scroll em relação a esse ponto que eu escolhi. Ok? Uma observação: quando você tem uma figura qualquer, você não quer alterar ela, você clica aqui, você vai aplicar a sua duplicata. Vamos girar em relação à duplicata. Você vê que criou outra figura, que foi a figura que foi alterada. Estou fazendo só sobre as duplicatas. Tá? Então lembre-se de marcar ou desmarcar isso conforme você queira. Está explicado todas as figuras. Vou mostrar essa mesma ferramenta em relação ao texto. Vamos criar aqui o texto. Vou ampliar para você verificar. Tá? Quando a gente aplica a forma ao texto, você permite alterar o distanciamento entre as linhas, distanciamento entre as letras, e você pode movimentar as letras à vontade. E se você converter as figuras em curvas, o texto virar uma curva, você clica aqui, você vai verificar, vamos aproximar, que o seu texto agora é como se fosse um desenho qualquer, que pode ser alterado nos nós conforme você queira. Você pode, por exemplo, aqui modificar totalmente esse T e pode aplicar qualquer forma daquelas que nós estudamos. Pincel áspero, com um tamanho menorzinho para ser compatível, 5, nessa figura. E finalizamos nossa aula. É uma aula rápida, porque nós estamos limitados pelo YouTube. Eu agradeço a vocês. E lembre-se que eu sou Paulo Vale, do blog Dicas Gráficas do CardQuad. Nós falamos nessa aula sobre a ferramenta Forma, pincel borrar, pincel áspero e transformação livre. Na próxima aula a gente vai falar sobre a ferramenta Cortar e Zoom. Acesse o nosso site www.cardquad.com. Muito obrigado.